Essa daqui o Lula vai sentir, vai doer num nível pessoal. O abandono do Lula está só crescendo. A gente tem acompanhado nas últimas semanas, né, os líderes partidários, presidentes dos partidos do centro estão pulando fora do barco, vendo que não tem como caminhar com esse governo mais. Aí depois nós tivemos aquelas falas, né, 2 vezes seguidas do Paulinho da Força, o primeiro partido a apoiar Lula nas eleições de 2022. Mas essa daqui vai doer mesmo, porque agora nós vamos falar de um verdadeiro amigo do Lula. Você conhece essa pessoa aqui, ó? Esse aqui é o advogado do Supremo Tribunal Federal. Ele é tão conhecido e tão famoso ali que ele entra no Supremo Tribunal Federal de bermuda e ninguém para ele. Esse aqui é o Cacai. Cacai é um dos maiores aliados do Lula, um advogado, um dos maiores defensores do Lula. Olha, só para você ter uma ideia, Lula e Moraes vão à festa com samba na casa de Cacai. Cacai é um cara que tem trânsito ali com todos os ministros do STF, foi um dos articuladores justamente para que o STF descondenasse o Lula. Se teve um cara que trabalhou e merece o crédito por ter descondenado o Lula e ajudado o STF a colocar o Lula na presidência, esse cara tem nome e o nome dele é Cacai, o advogado número 1, grande amigo do Lula. Esse cara e o Lula, minha amiga, assim, o Lula, ele é mais advogado do Lula do que o Zanin foi, tá bom? Por que eu tô te mostrando esse daqui? Olha a matéria que saiu hoje. Meu Deus, essa semana vai ser horrível pro Lula, vai ser horrível. Advogado, aliado de Lula, manda carta a governista sobre Lula 3. Não só aliado, um grande amigo, tá? Lula está isolado, capturado, é outro Lula. Criminalista Cacai é um dos mais próximos advogados do PT. Foi na casa dele que Lula comemorou sua diplomação em 2022. Aí que mostra aqui o fim do PT aqui, né? Mas vamos uma matéria mais importante. O que importa? O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, enviou neste domingo 16... Aqui é para acabar. Aqui eu vou te falar, aqui é o sistema abrindo mão do Lula mesmo. Domingo 16, para diversos grupos do governo, além de ministros, petistas e aliados do presidente Lula, uma carta com um relato comparando Lula 1, 2 ao Lula 3. Os destinatários receberam conteúdo por mensagem de texto. No texto, que viralizou, o Cacai faz relatos de episódios de como Lula, em sua análise, mudou. Mas o Lula no terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor, sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. O blog procurou Cacai, que confirmou a autoria do envio do texto, que aqui a íntegra do que ele escreveu. Lula, a esperança da democracia. Até cortar os próprios efeitos pode ser perigoso, nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o edifício inteiro. Aí tá, a matéria é longa, né? O texto dele, ó, certa vez conversando com o senador do PT, babá, Dilma, sofreu impeachment. Nossa, é um texto gigantesco que o cara escreveu. Mas tá aqui a parte do texto que realmente mostra o abandono. Mas o Lula, no terceiro mandato, por circunstâncias diversas e tal, tá abandonando o cara, né? Com a extrema-direita crescendo no mundo e, evidentemente, aqui no Brasil, o quadro é muito preocupante. Sem termos o Lula, que conhecíamos como presidente, e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco de do que parecia impossível, perdermos as eleições de 2026. O cara já admite, né? Bolsonaro só perdeu porque era um inepto. Tivesse ouvido o Ciro Nogueira aí vacinado ou ficado calado sem ofender as pessoas, teria ganho com a quantidade de dinheiro que gastou. Perder uma reeleição é muito difícil, mas o Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem dele, ele vai conseguir. Cara do céu. Aqui então, beleza. Aí, quem quiser, pausa aí, faz o print e lê tudo que tá aí, tá? Vou colocando para você printar. Por que isso chocou a base do governo e o PT? Porque esse é um advogado amigo do Lula, aliado, trabalhou para descondenar o Lula, muitas vezes sem pedir dinheiro, ideologicamente mesmo, e ele está jogando a toalha. Ele está falando, esse Lula agora não é um incompetente, está enclausurado, como é que ele falou? Está isolado, né?
capturado, isolado e não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais velhos amigos e perdeu o que tinha de melhor, sua inigualável capacidade de seduzir. Realmente, Lula perdeu tudo, a capacidade de seduzir, está isolado. Isolado porque só apanha, né? As pessoas já entenderam o que ele faz de verdade. Então, assim, é mais um que solta a mão. E aí, esse o Lula sentiu, porque agora o Lula é como se fosse o Zanin soltando a mão do Lula. Imagina o Zanin soltando uma carta. Olha, esse Lula eu não conheço, esse cara é doido, tem que se afastar dele, está isolado, capturado, não consegue mais. É o mesmo peso. É um cara que conviveu, tem toda uma trajetória ideológica com o Lula, pulando fora do barco. Daqui a pouco vai ser Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, você vai ver. Daqui a pouco esses deputados vão ser obrigados a pular fora do barco também, porque senão não serão reeleitos, tamanha a rejeição do Lula. Tô te falando, galera, isso é só segunda-feira. Daqui pra frente vai ser sempre sim, é o povo abandonando, cada vez mais afastado, isolado. Não vai sobrar outra opção a não ser Lula renunciar, talvez. Né? Talvez ele vai ser obrigado a renunciar para não destruir de vez com o PT. Que surto! Alexandre de Moraes e o STF tiveram uma crise histérica e entraram em surto total depois que eles descobriram que o presidente Bolsonaro se encontrou com o Pedro Vaca, o relator da OEA que veio investigar a censura aqui no Brasil. Olha, gente, eu fiquei em choque lendo essa notícia, porque era difícil de acreditar no que o jornalista escreveu. Eu vou te explicar isso em 3 pontos. Primeiro, eu vou te mostrar o surto que o Moraes e o STF tiveram. Segundo, eu vou te dizer qual foi a reação absurda deles, praticamente uma ameaça velada ao Bolsonaro. E em terceiro lugar, eu vou mostrar para você como que o STF e a imprensa são hipócritas comparando essa situação com uma outra situação que mostra 2 pesos e 2 medidas de cair o queixo. Então fica aqui comigo até o final. Bora ler aqui essa manchete aí do Metrópolis, do Igor Gadelha. STF reage a denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA. E senta aí na cadeira, porque o que você vai ler comigo aqui agora é inacreditável. Ministros do STF reagiram nos bastidores às denúncias contra o colega Alexandre de Moraes feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à Organização dos Estados Americanos. Conforme noticiou Metrópolis na coluna do Paulo Capelli, Bolsonaro denunciou supostas irregularidades cometidas por Moraes durante o encontro com a comitiva da OEA na quinta-feira em Brasília. Olha só, gente, presta atenção nesse começo aí, quando eles falam que os ministros reagiram nos bastidores. Olha aqui, ó, reagiram nos bastidores. Gente, só isso aí já está muito errado. E foi justamente por ser errado reagir que eles fizeram isso nos bastidores, no escurinho do sigilo da fonte jornalística. Bolsonaro é cidadão como qualquer outro. E ele é investigado no STF de forma ilegal e ele tem direito à ampla defesa. Ele pode denunciar quem ele quiser no Supremo para o órgão internacional que ele quiser. Quando o Lula era investigado na Lava Jato, ele fez exatamente isso e fez inúmeras vezes, denunciando a Força-Tarefa e o Moro para Deus e o mundo. Vocês alguma vez viram aí notícias como essa dizendo que o Moro ou os procuradores da Lava Jato reagiram nos bastidores contra Lula? Jamais, porque seria errado. Esse STF é sem limites e eu publiquei um vídeo ontem mostrando como que o Pedro Vaca está preocupado justamente com essa falta de limites do STF. Eu vou deixar o link aqui na tela no final e a descrição para você assistir depois, porque é imperdível você assistir esse vídeo. E se você concorda comigo que isso já é absurdo, vai deixando aqui o seu like, essa curtida e presta atenção aqui que vai ficar ainda mais revoltante. Mas quando você dá o seu like, você ajuda a voz da nossa indignação conjunta a chegar ainda mais longe. Olha aqui para você ver aqui o que a reportagem segue falando. Ó. Segundo a reportagem, Bolsonaro afirmou que Moraes teria ajustado depoimentos, praticado pescaria probatória e prendido suspeitos sem que haja denúncia formalizada. Ou seja, gente, tudo verdade. A gente mostrou isso aqui várias vezes. O ex-presidente disse ainda ser alvo de perseguição política, o que está mais do que comprovada, como eu também já mostrei aqui várias vezes. A notícia foi muito mal recebida por Moraes e por outros ministros do STF. Afinal de contas, a gente sabe que eles não gostam de ser criticados, né? Eles censuram, derrubam as redes sociais, atacam, perseguem quem critica eles.
Olha lá, segundo apurou a coluna, o próprio Moraes fez chegar a defesa do Bolsonaro que não gostou nem um pouco das acusações contra ele. Gente, o próprio Moraes fez chegar a defesa de Bolsonaro que não gostou nem um pouco das acusações feitas contra ele. Oi? Como que é isso aí? Não, gente, eu não li isso, viu? Isso aqui é o suprassumo da ilegalidade, do abuso. Sabe do que eu lembrei agora? Eu lembrei daquela frase do juiz auxiliar do Moraes lá na Vaza Toga, que tá aí, ó. Ele, Moraes, cismou. E quando ele cisma, é uma tragédia. Lembra dessa frase aí? Lembra das mensagens vazadas do gabinete do Moraes? Ali, o assessor do Moraes estava direcionando o que o Moraes queria que constasse no relatório do TSE, que depois o Moraes ia usar para tomar decisões, o que é um outro absurdo que eu já expliquei aqui no canal. Mas voltando, gente, como assim o Moraes, o juiz do caso, fez chegar na defesa do investigado que não gostou da estratégia de defesa dele? Desde quando que o juiz pode se meter na estratégia de defesa ou impedir críticas a ele, juiz? Esse país é um país de bananas mesmo. É um país bananeiro. Isso é coisa de país bananeiro. E olha como a imprensa trata com completa e total naturalidade o que Moraes fez, gente. Como se fosse normal isso, quando não é. Deveria ser criticado por todos. Sabe por que eles tratam com naturalidade? Porque a imprensa não quer perder as fontes poderosas do governo. E lá no Supremo. E por isso eles poupam o Supremo de críticas em troca de acesso, como eu expliquei em outro vídeo que eu vou deixar para você aqui na tela, no final e na descrição, que você precisa ver para entender como funciona o Brasil. É simples assim. Esse é o tipo de jornalismo mais praticado no Brasil hoje, que é o jornalismo de acesso a fontes. Já a verdade, a justiça, a fiscalização do poder, essas que se danem. Agora pensa aqui comigo. Imagine o Sérgio Moro fazendo chegar a defesa do Lula, que ele não gostou nem um pouco das denúncias que Lula fez contra ele em órgãos internacionais. Consegue imaginar o que ia acontecer? A imprensa militante inteira não ia parar de falar disso, Gilmar Mendes e os outros ministros do STF dariam entrevista atacando o Moro, aquele clube da impunidade, o tal do Prerrogativas, ia anunciar não sei quantas medidas jurídicas contra Moro, o PT e a Gleisi Hoffmann iam fazer um inferno nas redes sociais, ia ter nota de repúdio de todas as associações de esquerda, abaixo-assinado em defesa do Estado de Direito lá na USP e por aí vai. Mas vejam como que está tudo quieto. Ninguém fala nada porque o STF está fazendo. E aí ninguém fala contra o STF. E porque é contra Bolsonaro. Como eles não gostam do Bolsonaro e querem ver ele preso, querem ver ele ardendo no fogo, aí vale tudo contra o Bolsonaro. Se você quer ver abusos como esse acabarem de vez com uma vitória da direita em 2026, então eu quero convidar você para a Academia de Justiça e Política, que é uma academia para você que quer se exercitar e ficar forte, mas não nos músculos e sim naquilo que mais precisamos agora nessa batalha contra a esquerda, que é o seu conhecimento, a sua preparação. A academia é um ambiente de sala de aula, sem aquela censura que existe nas redes sociais, em que eu posso falar toda a verdade para você sobre os abusos contra as liberdades, sobre a corrupção sistêmica e sobre as raízes da impunidade. Ali eu vou te armar até os dentes com a arma mais poderosa, que é o conhecimento, deixando você pronto para a luta em prol da vitória da direita em 2026. Você vai aprender todos esses assuntos e ainda como defender o que você acredita nas redes sociais e na sua vida. É o meu ambiente de ensino mais completo, sem censura, e se você ficou interessado, confere o link aqui na descrição que eu vou deixar para você, vou deixar também nos comentários, ou você pode então mirar o seu celular aqui nesse QR Code, que você vai ser redirecionado para uma página com todas as informações do curso. Corre lá enquanto é tempo, porque no ano passado as inscrições ficaram abertas por apenas uma semana lá em maio e depois não deu mais para aceitar ninguém ao longo de todo o ano. Então se inscreve, espera você lá dentro e um grande abraço.